Olá, meu nome é André Augusto Salvador Bezerra, eu sou juiz de direito em São Paulo e membro da Associação Juízes para a Democracia. Estou aqui hoje para falar com vocês a respeito dos direitos dos povos indígenas e mais especificamente do que eu chamo de direito à multiplicidade ontológica dos povos indígenas. Ontológica é uma expressão que eu vou tentar explicar para vocês logo no início da minha exposição. Tudo que eu falar aqui tem por base, primeiramente, as pesquisas que eu realizei para minha tese de doutorado, que eu defendi na Universidade de São Paulo, intitulada Consenso e Força perante a Mobilização Tupinambá, o discurso do poder dos meios de comunicação e do judiciário, que está disponível na internet. E também tem por base o livro que eu escrevi, lancei ano passado, pela editora Giostre, intitulado Povos Indígenas e Direitos Humanos, o direito à multiplicidade ontológica na resistência Tupinambá. Muito bem, essa é uma oportunidade então para que a gente possa discutir um pouco toda a minha pesquisa para quem não pôde ler um desses trabalhos. Ora, parto de um fato histórico. O fato histórico foi a chegada dos portugueses ao que se conheceu como Brasil alguns anos depois, né? Essa verdadeira chegada paulatina dos portugueses, que representou não apenas a chegada de caravelas, canhões, crucifixos mais tarde, no caso dos jesuítas. Representou a chegada de um verdadeiro modo de vida, de uma verdadeira forma de conceber o mundo diferente, de uma verdadeira visão de mundo, de um verdadeiro viver, de uma forma de estar no mundo, uma forma de ser no mundo. Um verdadeiro mundo novo chegou a partir do ano de 1500. O que chegou no Brasil, portanto, foi uma ontologia nova, uma ontologia diversa das múltiplas ontologias que aqui existiam. E essa ontologia é o que nós conhecemos hoje como ontologia ocidental. Uma ontologia, uma forma de estar no mundo que tem três características fundamentais que é preciso conhecer para que possamos entender a questão indígena como um todo. A primeira característica desse mundo que chegou a partir do ano de 1500 é a existência da propriedade privada. O sistema econômico deste mundo que chegou aqui é baseado num direito individual, eminentemente individual, colocado entre as liberdades públicas, mas que ele tem a característica de ser excludente. Se uma coisa é minha, não é mais de ninguém. Se uma caneta é minha, ela não é mais de ninguém. A segunda característica desse mundo que chegou aqui a partir do ano de 1500 é uma visão de mundo que separa a humanidade da natureza como se fossem setores absolutamente estanques um do outro. Ou seja, de um lado, o que é ser humano. Do outro lado, os vegetais, as árvores, as plantas, as montanhas, os rios, o que nós chamamos de natureza. E a terceira característica é a dominação da natureza por parte da humanidade. Ou seja, a humanidade domina a natureza existe para servir o homem. Do ponto de vista institucional, essa ontologia que chegou aqui a partir do ano de 1500, ela também tem uma característica, uma peculiaridade que a distingue das múltiplas ontologias que viviam aqui no nosso território. Essa característica específica é a existência do Estado, aquele que, alguns séculos mais tarde, Max Weber chamaria de detentor do monopólio do uso da força. O Estado português chegou aqui. E esse Estado, a existência desse Estado, ela teoricamente tem por base a ideia do chamado contrato social. A filosofia justnaturalista, defendida por autores diversos, que têm ideias diversas, mas que são justnaturalistas, e eu vou explicar por quê, como Thomas Hobbes, John Locke e Rousseau. Cada um desses autores tinha uma ideia diferente,
mas todos defendiam a separação da humanidade em duas fases. Primeiro, a fase que eles chamavam de estado de natureza, quando as sociedades não conheciam o que nós sabemos hoje como o estado detentor do monopólio do uso da força. Cada um desses autores tinha uma ideia diferente do estado de natureza, mas todos enxergavam esse estado de natureza como um estado de insegurança. De modo que, para ter segurança, os indivíduos se reuniram, formularam um pacto, que é o pacto social, e criaram o estado detentor do monopólio do uso da força. Essa é a segunda fase da humanidade, segundo esses autores, conhecida como a fase do estado civil. Isso é o que une, essa divisão da humanidade é o que une esses três autores citados por mim. Muito bem, é importante dizer que com essa lógica justnaturalista existe também uma lógica dualista e evolucionista e que vai explicar muito das atitudes do homem europeu perante os povos indígenas. Por que dualista? Porque é uma lógica que separa a humanidade em duas fases, né? Estado de natureza e estado civil. E é uma lógica evolucionista porque ela evolui, né? Ou seja, eles enxergam sociedades mais evoluídas do que sociedades menos evoluídas. A sociedade do estado civil seria a sociedade mais evoluída e a sociedade do estado de natureza seria aquela sociedade primitiva e que deveria evoluir. Veja, portanto, que a partir dessa lógica, várias outras distinções podem ser feitas, como, por exemplo, sociedades atrasadas perante sociedades evoluídas, sociedades estáticas perante sociedades dinâmicas. Essa lógica dualista evolucionista reforçou fortemente um sentimento de superioridade do homem europeu perante os povos indígenas. Afinal de contas, os indígenas, o que a gente conheceu depois como os indígenas, eles não tinham estado detentor do monopólio do uso da força. Não existia essa organização institucional do Estado, de modo que o europeu passou a enxergá-los como viventes no estado de natureza, viventes em sociedades atrasadas, viventes em sociedades estáticas, que contrastavam com a sociedade dinâmica do mundo europeu. Notem, portanto, a diferença, o quão diferente era essa ontologia das ontologias dos povos indígenas. Né? Na verdade, os indígenas, esse nome indígena nem existia. Esse nome indígena foi uma invenção dos europeus para colocar como se fosse um todo único e homogêneo todas as populações que viviam aqui antes da chegada deles. Ora, apesar de cada comunidade indígena ter sua característica própria, ou seja, não ser aquele todo único e homogêneo que os europeus defendiam, essas comunidades tinham no seu viver, no seu próprio mundo, duas características fundamentais. Primeiro, o sociocomunitarismo. Não existia a propriedade individual. Segundo, a harmonia da humanidade com a natureza, muitas vezes até se misturando. Veja, portanto, que nas comunidades, nas sociedades que viviam aqui e que vivem aqui até hoje no território brasileiro, não existia essa noção de natureza a ser dominada pelo homem. Às vezes até mesmo mistura o que é natureza e o que é humanidade. Na minha tese de doutorado, eu pesquisei os Tupinambá e na convivência desse Tupinambá há a presença dos encantados, que são seres extra-humanos que aconselham os Tupinambá, que aparecem em rituais, que conversam com o pajé, e que estão no meio termo entre humanidade e natureza, porque eles convivem com os Tupinambá, mas eles são ligados ao que ao que a ontologia ocidental coloca como natureza, como por exemplo as águas, as pedras e os ventos. Né? Isso evidentemente não é apenas com os Tupinambá. Né? Posso citar um exemplo para vocês, que está nesse livro Ideias para o Fim do Mundo, do Ailton Krenak, uma conhecida liderança indígena, que assim define, por exemplo, o Rio Doce, né, um rio que passa lá em Minas Gerais, né, na sua comunidade Krenak. Vamos ver o que ele fala. O Rio Doce, que nós, os Krenak,
chamamos de Watu, nosso avô, é uma pessoa, não um recurso, como dizem os economistas. Ele não é algo de que alguém possa se apropriar. É uma parte da nossa construção como coletivo que habita um lugar específico onde fomos gradualmente confinados pelo governo para podermos viver e reproduzir as nossas formas de organização. Veja, portanto, o quanto o mundo desses povos indígenas é diverso do mundo do europeu. E o mundo do europeu, se vendo superior, se vendo como detentor de uma sociedade evoluída, ele vai declarar guerra às comunidades indígenas. Ele vai chamar aquelas comunidades, aquelas diversas sociedades de índios, todos iguais, todos homogêneos, todos atrasados, todos estáticos. E era uma guerra que, segundo o europeu, existia para, aspas, civilizar o índio, para fazer com que ele fosse evoluído. E essa guerra, como todos nós sabemos muito bem, gerou milhões de mortes. E é uma guerra que perdurou até mesmo com a independência do Brasil a partir do início do século XIX. Para se ter uma ideia, durante a ditadura pós-1964, cerca de 8 mil índios foram assassinados em razão da política desenvolvimentista realizada pelos militares. Esses são dados da Comissão Nacional da Verdade. No pós-1988, no pós-Constituição 1988, centenas de indígenas também continuaram a ser assassinados. Ora, mas essa não foi a única consequência desta guerra declarada. A segunda consequência, e a consequência inesperada para os europeus, foi a resistência indígena. Os povos indígenas não foram eliminados como se pensava que ia acontecer. E mais, não apenas não foram eliminados, os povos indígenas conseguiram, no próprio Estado construído pelo ocidental, aquela peculiaridade do homem ocidental que é o Estado, conseguiram desse Estado a existência de direitos. São o que eu chamo de direitos dos povos indígenas e, mais especificamente, dos direitos à multiplicidade ontológica dos povos indígenas. E é isso que eu vou explicar a partir de agora. Onde está esse direito à multiplicidade ontológica? O direito a ter, do território brasileiro, ter muitas formas de viver, muitas vivências, muitos mundos distintos, todos igualmente válidos. O primeiro documento que eu cito e que tem uma norma fundamental para o reconhecimento dessa multiplicidade ontológica é a Declaração 169 da Organização Internacional do Trabalho. Essa convenção tem uma norma fundamental que é o direito à autodeclaração ou à autoidentificação étnica. O que isso significa? Significa que ser ou não ser indígena não depende da vontade do homem branco, não depende da vontade do Estado. Ser titular dos direitos dos povos indígenas depende da vontade do próprio indígena. Ou seja, é a autodeclaração, o sentimento de pertencimento à comunidade indígena é que faz a pessoa ser considerada indígena. Veja que com isso a gente derruba os critérios linguísticos para identificar alguém como indígena. Não precisa ter a mesma língua, ter uma língua não portuguesa, falar a língua não portuguesa para ser indígena. Ele pode falar o português, até porque as línguas dos indígenas também se modificam ao longo dos séculos, vai se modificando ao longo dos séculos, como qualquer outro idioma. O português nosso não tem nada a ver com o português do ano de 1500, como sabemos muito bem. Esse critério também derruba o critério biológico para a identificação indígena, ou seja, é índio aquele que se parece com índio, que é um critério muito disseminado no senso comum e tem por base os estereótipos hegemonicamente impostos pelos europeus para os indígenas. Afinal de contas, índio seria aquele do estado de natureza, aquele da sociedade atrasada, da sociedade estática, de modo que só seria indígena aquele ser humano ou aquela sociedade que vive como viviam os indígenas do ano de 1500 da chegada de Cabral. Ora, isso é uma besteira muito grande.
as sociedades indígenas elas são dinâmicas como qualquer outra sociedade, né? Elas têm mistura como qualquer outra sociedade. Volto ao meu exemplo dos Tupinambá, que são produtos de uma mistura decorrente da colonização forçada que os portugueses impuseram já desde os primeiros anos da colonização. Os Tupinambá vivem na Bahia, na região de Ilhéus, né, ou seja, um dos primeiros lugares do Brasil a ser colonizados, né, e essa mistura entre negros, entre os indígenas que estavam lá naquele período e entre brancos gerou os Tupinambá de hoje em dia, e que pouco tem a ver, evidentemente, com os indígenas dos primeiros tempos da colonização. Essa autodeclaração étnica, portanto, ela derruba a ideia de indígenas como pertencentes às sociedades estáticas. O segundo documento que eu cito aqui é a nossa Constituição de 1988, especialmente o artigo 231, que legitima a organização social, costumes, línguas, crenças e tradições dos povos indígenas. Portanto, as organizações dos povos indígenas são tão válidas quanto as organizações do homem branco. Os costumes dos povos indígenas são tão válidos quanto os costumes do homem branco, do homem ocidental. A língua deles é tão válida, a crença deles são tão válidas quanto a dos homens brancos. A Constituição de 88 ainda declarou fundamental por declarar como terra indígena simplesmente aquela terra tradicionalmente ocupada. É mais um dispositivo que garante ampla autonomia às populações indígenas. E por que isso? Porque não precisa o Estado demarcar uma terra para ela ser considerada indígena. O que faz uma terra ser considerada indígena é ela ser tradicionalmente ocupada. A demarcação apenas declara uma situação já existente, mas ela não cria nada. De modo que, se os indígenas vivem numa determinada área que não é ainda demarcada, e não é demarcada por omissão do Estado brasileiro, eles não podem ser considerados invasores daquela terra. Afinal de contas, é uma terra tradicionalmente habitada por eles e, segundo a nossa Constituição, concedendo-lhes ampla autonomia, é uma terra indígena. É muito comum, aliás, que o Estado não demarque terra. Há muitas terras a serem demarcadas, né? O Estado se omite nessa demarcação de terras, mas nem por isso elas deixam de ser consideradas terras indígenas, e nem por isso os moradores, os indígenas moradores dessa terra, podem ser considerados como praticantes de esbulho ou invasores. O terceiro documento que eu cito aqui, que dá forma a esse direito à multiplicidade ontológica, é a Declaração das Nações Unidas sobre os Direitos dos Povos Indígenas. Uma declaração de direitos que lhes garante a autodeterminação. Não é pouca coisa, né? Um direito que normalmente era concedido apenas aos estados, né? Ou à população, na verdade era concedido aos estados ou aos indivíduos, né? Ou individualmente, né? Nós temos o nosso direito à autodeterminação, nós temos autonomia de vontade. Esse direito foi concedido à coletividade dos indígenas, o direito à autodeterminação, né? Possibilitando os povos indígenas de se autogovernarem autonomamente, conservando e preservando, reforçando suas próprias instituições de ensino, suas instituições medicinais, suas instituições jurídicas. Veja que se reconhece o pluralismo jurídico no território brasileiro, né? São as instituições jurídicas são tão válidas quanto as instituições jurídicas criadas pelo Estado brasileiro. São válidas dentro daquelas comunidades. Não é à toa que já há decisões judiciais que, por exemplo, não puniram um indígena que teria cometido um crime pelo fato desse indígena já ter sido punido ou já ter sido julgado pela sua comunidade. Ou seja, o direito dessa comunidade é um direito válido. Veja, portanto, que da forma é essa multiplicidade ontológica. A autodeclaração, a legitimação dos usos, costumes e tradições, a terra indígena como aquela simplesmente ocupada
e a autodeterminação. Tudo isso faz com que o Estado brasileiro reconheça a povos que se consideram indígenas o direito de ter o seu próprio mundo. Um mundo tão válido quanto o mundo do homem branco, o que, diga-se de passagem, está em conformidade ao pluralismo político previsto na Constituição. Afinal de contas, as instituições dos indígenas são tão válidas quanto as instituições ocidentais. E também está em conformidade a vedação que está na Constituição a qualquer forma de discriminação. Colocar os indígenas como inferiores, como sociedades atrasadas, é discriminá-los. Portanto, vejam que quando um governante, quando um alto funcionário do Estado disser que os indígenas têm que evoluir, os indígenas têm que se integrar à sociedade ocidental para, aspas, o seu próprio bem, esse agente público está defendendo algo indefensável do ponto de vista do direito brasileiro. O direito brasileiro reconhece o mundo dos indígenas como um mundo tão válido, ou os mundos dos indígenas como mundos tão válidos quanto o mundo imposto pelo colonizador europeu a partir do ano de 1500. É isso que eu gostaria de falar. Muito obrigado pela atenção.